Boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando este canal aqui, Lohan Vieira. Espero que vocês se inscrevam em meu canal, deixe seu gostei. Estamos chegando a 70 inscritos, né? A gente viu no capítulo anterior, capítulo 8 do livro de Mateus, que Jesus ele é milagroso, né? Ele faz milagres. E a gente viu também, será que esses poderes de Jesus veio dele mesmo? Será que Jesus é igual a Jeová? A gente pode ter certeza que não. Pois esses poderes, quem cedeu a Jesus foi Jeová, para que ele pudesse curar as pessoas aqui na terra e livrar-nos dos pecados. Mas Jesus e Jeová, eles não são a mesma pessoa. Porque a gente sabe, né? Jeová sempre existiu. E Jeová que criou Jesus. Então, vamos iniciar a leitura do capítulo 9 de Mateus. O capítulo 9 de Mateus diz assim: Assim, ele subiu no barco, atravessou para a outra margem e entrou na sua própria cidade. E logo se trouxeram um homem paralítico, deitado numa maca. Ao ver a fé que tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns escribas disseram para si mesmos: Este homem blasfema. Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que vocês pensam coisas más no coração? Por exemplo, o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. No entanto, a fim de que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, ele disse então ao paralítico: Levante-se, apanhe a sua maca e vá para casa. E ele se levantou e foi para a sua casa. Ao verem isso, as multidões ficaram com medo e glorificaram a Deus, que tinham dado total autoridade a homens. Depois, indo adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: Seja meu seguidor. Então ele se levantou e o seguiu. Mais tarde, enquanto estava comendo na casa, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores, e começaram a comer com Jesus e seus discípulos. Mas ao verem isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o seu instrutor come com cobradores de impostos e pecadores? Ele os ouviu e disse: As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Portanto, vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então os discípulos de João se aproximaram dele e lhe perguntaram: Por que nós e os fariseus praticamos o jejum, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus lhe disse: Será que os amigos do noivo têm motivo para ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas viram dias em que o noivo será tirado deles, e então jejuaram. Ninguém costura um remendo de pano novo numa roupa velha, pois o remendo de pano novo repuxará a roupa, e o rasgão ficará pior. Também não se põe vinho novo em odres velhos. Caso se faça isso, os odres arrebentarão o vinho, se derramará, e os odres ficarão arruinados. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos são preservados. Então lhes dizia isso certo líder, que havia se aproximado, curvou-se diante dele, dizendo: Minha filha já deve estar morta, mas venha e ponha a sua mão sobre ela, e ela voltará a viver. Então Jesus se levantou e com seus discípulos o seguiu. Nisto, uma mulher que por 12 anos sofria de um fluxo de sangue,
se aproximou dele por trás e tocou na borda da sua roupa, pois dizia a si mesma: se eu apenas tocar na sua roupa, ficarei boa. Jesus se virou e, ao vê-la, disse: coragem, filha, a sua fé fez você ficar boa. E a partir daquele momento a mulher ficou curada. Quando chegou à casa do líder da sinagoga e viu os flaustistas e a multidão em alvoroço, Jesus disse: retirem-se daqui, pois a menina não morreu, ela está dormindo. Em vista disso, começaram a rir dele com desprezo. Assim que a multidão foi mandada para fora, ele entrou e pegou na mão da menina, e ela se levantou. Naturalmente, a notícia sobre isso se espalhou por toda aquela região. Enquanto Jesus ia adiante, 2 cegos o seguiam, gritando: tenha misericórdia de nós, filho de Davi. Depois de ele entrar na casa, os cegos se dirigiram a ele. E Jesus lhes perguntou: vocês têm fé em que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então tocou nos olhos deles, dizendo: que lhes aconteça segundo a sua fé. E os olhos deles receberam visão. Além disso, Jesus os advertiu com firmeza, dizendo: tomem cuidado para que ninguém saiba disso. Mas depois de saírem, eles espalharam as notícias sobre ele em toda aquela região. Quando estavam indo embora, apareceram algumas pessoas trazendo a ele um homem mudo, possesso de um demônio. E depois que o demônio não foi expulso, o mudo falou. As multidões ficaram admiradas e disseram: nunca se viu nada igual em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo governante dos demônios que ele expulsa os demônios. E Jesus começou uma viagem por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todo tipo de doenças e todo tipo de enfermidades. Vendo as multidões, sentia pena delas, porque eram enfoladas e jogadas de um lado para o outro, como ovelhas sem pastor. Ele disse então aos seus discípulos: a colheita realmente é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da colheita que mandem trabalhadores para a sua colheita. Então, gente, a gente pode comentar aqui, né? Que mais uma vez a Bíblia mostra que a gente tem que tomar o lado de Jesus e de Jeová. Essa é uma lição para não tomarmos o lado do diabo, né? De Satanás. Ele é um enganador, mentiroso, né? Ele quer o mal para a gente. Ele quer colocar demônios sobre você, para que você adoeça e fique em mau estado. Você pode observar que depois que o demônio foi embora, o mudo começou a falar, né? Jesus, ele é milagroso e sempre obedece ao seu Pai, Jeová. Então a gente viu mais uma vez, né? Que a gente tem que imitar Jesus. Porque a gente ensinando as pessoas e pregando as boas novas do reino, a gente vai estar ajudando essas pessoas a entender a Bíblia, né? Vai estar ajudando elas a estudarem também e a se batizar no futuro, né? Então, pessoal, a gente tem que comentar as boas novas do reino, né? O reino dos céus que está próximo. E o rei desse reino dos céus é Jesus. Jeová escolheu. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, né? A gente viu mais uma vez que a gente tem que imitar Jesus e falar as boas novas do reino, né? Para que as pessoas fiquem seguras sobre aquilo que Jesus nos disse, né? Temos que seguir o caminho de Jesus. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixem o seu gostei, se inscrevam no canal e uma boa noite de sono a todos. Até amanhã.